Assista agora na íntegra a sessão do dia 26 de maio de 2011. Senhoras e senhores, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 30ª reunião da 5ª sessão ordinária. Solicito ao vereador Reinaldo Rodrigues que faça Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Expediente da reunião do dia 24 de maio de 2011. Projeto de resolução legislativa do excelentíssimo vereador professor Pierre modifica a redação do caput do artigo 49 da resolução legislativa 882/90. Projeto de indicação legislativa do excelentíssimo vereador professor Pierre solicita envio de mensagem ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal projeto de lei que institua o Conselho Municipal Antidrogas, COMAD, de Nova Friburgo e dá outras providências. Solicita ao excelentíssimo senhor prefeito de Nova Friburgo, a fim de que envie à Câmara Municipal projeto de lei que institua o Fundo Municipal de Prevenção, Recuperação e Combate às Drogas, FUNPRED, de Nova Friburgo e da outras providências. Veto total ao projeto de lei do Executivo Municipal. Veto total à Lei Municipal 3.924/2011, projeto de lei número 3.449/09. Veto parcial ao projeto de lei do Executivo Municipal. Veto parcial à Lei 3.920/2011 e veto parcial à Lei 3.923/2011. Projetos de lei do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro. Cria o Programa Municipal de Vigilância Nutricional e Orientação Alimentar, estabelece a notificação compulsória da desnutrição proteica primária no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a criação da Semana de Prevenção ao Glaucoma no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o Dia de Apoio ao Portador de Esclerose Múltipla no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Institui o ProTeatro, Programa Municipal de Fomento ao Teatro Amador Estudantil nas Escolas Municipais de Nova Friburgo. Institui o programa Dentição, em parceria com a Faculdade de Odontologia para crianças das Escolas Municipais de Nova Friburgo. Institui no município de Nova Friburgo a campanha Operação Limpa do Meio Ambiente e da outras providências. Institui a Semana de Prevenção de Combate à Depressão no âmbito do município de Nova Friburgo e da outras providências. Dispõe sobre a Semana de Educação sobre Bens Públicos na Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo. Indicações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia. Pavimentação das ruas Francisco Corrêa do Amaral, Nova Suíça, Rua Dom Pedro II, Parque Dom João VI, Rua Leonino Dutra, Varginha, extensão de rede elétrica da servidão da Rua Hélio Brandão, São Geraldo, reparo do painel eletrônico da rodoviária de integração indicando o destino dos coletivos, criação de ponto de ônibus na Avenida Roberto Silveira, em frente ao posto de gasolina Raça, construção de rede de água e esgoto no loteamento Jardim Guaraci, Fazenda Bela Vista, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, colocação de código de endereçamento postal na Rua Miguel Gaspar Cônego, conserto de buracos no Jardim dos Reis, Nova Suíça, construção de um campo de futebol no Alto de Olaria, disponibilização de mais uma linha de ônibus com destino ao Jardim dos Reis, Nova Suíça, desobstrução da Rua Roberto Martins Cordoeira, capina e limpeza da Rua Machado de Assis Perissé, reparo na iluminação pública da Rua Humaitá Perissé. Do excelentíssimo vereador Edson Flávio, construção de uma boca de lobo na Rua Felipe Camarão, Ponte da Saudade.
construção de uma creche, loteamento Jardim Maringá, construção de um parque infantil, loteamento Jardim Maringá, poda de um pé de graxa da rua Dr. Santos Werneck Centro, poda de bambu mirim na rua Dr. Santos Werneck Centro, limpeza e capina da rua Dr. Santos Werneck, construção de uma boca de lobo na antiga linha férrea Leopoldina, Ponte da Saudade. Do excelentíssimo vereador Isaac Demani, conserto do asfalto da Rua das Laranjeiras, São Geraldo, Santa Bernadette, conserto no calçamento da Rua Antônio Joaquim Gonçalves, São Geraldo, conserto da Rua Aracaju, São Geraldo, asfaltamento da Rua Verli, Nova Suíça, asfaltamento da Rua Adélia Vermelins Duarte, Nova Suíça, asfaltamento da Rua Varol, Nova Suíça, e asfaltamento da Rua Menezes Vertulli, Nova Suíça. Do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, colocação de sinalização da Rua Manuel José da Cunha, Cônego, capina e limpeza da Rua Ubatuba, Cônego, recapeamento asfáltico das ruas da Vila Ana Matos Ipu e da Rua Antônio Lopes Sertã Cartacione, podas das árvores da Rua Churchill, Cônego, obrigado, vereador Reinaldo, colocação de redutor de velocidades na Rua Antônio Lopes Sertã Catarcione, recapeamento asfáltico da Rua Maria da Glória Nemo, Olaria. Votos de congratulações do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia com o senhor Nelson Alvarez por mais um mandato à frente da SOAMAR, Sociedade e Amigos da Marinha. Concurso de enfermagem Nova Friburgo pela comemoração da Semana da Enfermagem, do excelentíssimo vereador Cláudio Damião, com a coordenadora Liliane Souzela e alunos da UCAM pela campanha Nossa Friburgo, com o excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com a senhora Márcia Cristina Rodrigues e outros pela passagem de seus aniversários, com o soldado Lemos e outros pelo serviço prestado à sociedade, do excelentíssimo vereador Nami Nassif, com o senhor Ednei Braga Neves e outros pela passagem de seus aniversários, com o soldado Elimar de Oliveira Teixeira e outros pelo serviço prestado ao município, com o senhor Carlos Antônio Maduro pelo serviço prestado junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, do excelentíssimo vereador Edson Frávio, com a Igreja Assembleia de Deus de Olaria pelos 44 anos na cidade de Nova Friburgo, com o apresentador Oswaldo Brede Pacheco pelo programa de TV Deus é Fiel, com a Igreja Assembleia de Deus Central pela realização da 2ª edição do Congresso Escola Bíblica Dominical, do excelentíssimo vereador Isaac Demani, com todos os defensores públicos da comarca de Nova Friburgo pela passagem do Dia do Defensor, do excelentíssimo vereador Reinaldo Rodrigues, com o padre Antônio Leão Ferreira pelos 23 anos de vida sacerdotal, com a senhora Thaís Cristina Xavier Botelho e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o senhor Francisco Calderado Machado pelo seu falecimento. Requerimentos do excelentíssimo vereador professor Pierre, que o substitutivo número 4.437/2009 ao projeto de lei número 1983/2009 seja processado sob o rito de lei complementar. Requerimentos de informação do excelentíssimo vereador Renato Abirrâmia, com o Executivo Municipal, requerendo informações a respeito do número de pacientes com DPOC que utilizam oxigenoterapia, se não falar rápido não sai, domiciliar e outros, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiro, com o Executivo Municipal, requerendo cópias da prestação de contas do estacionamento rotativo das vias públicas do município. Está ali o expediente, senhor presidente. Senhor, pois não, vereador. Na última sessão eu tive um problema pessoal e foi necessário que eu saísse para tomar uma atitude eficaz com relação a determinadas demandas que, infelizmente, eu tenho que enfrentar, mas como bom filho, não foge à luta, assim eu fiz e consegui viabilizar a solução a contento da maneira com que eu esperava. Então, para evitar qualquer tipo de disseminação de comentários que não seja verídico, eu gostaria de colocar esse posicionamento. E, por outro giro, pedir a inserção. Já pode pedir? Pode, vereador. Com relação a um voto, a um requerimento de informações que fiz com o Executivo, com a empresa Agrinco do Brasil. A gente vê aqui, ó, centenas, chega a se bobear até alguns
passa até de 1.000 o número de imóveis que essa empresa tem em nossa sociedade, principalmente na área do terceiro distrito. Fiz o pedido com relação aos respectivos sócios e descrição dos imóveis, me deram a listagem. Então, eu gostaria de, se pudesse, que fosse reinserido, não é isso? Esse pedido, para que pudesse voltar para a prefeitura e lá fosse respondido a contento da maneira com que foi pedido, haja vista que só foi respondido a listagem, não a descrição e quem são os proprietários desta empresa que mantém nosso município. Tem mais de 1.000 imóveis aqui. Na verdade, vereador, eles consta como eles responderam. Na verdade, isso é uma resposta ao requerimento. Eu sei que não está contente de Vossa Excelência, então por isso Vossa Excelência tem que refazer o pedido, para que ele entre na pauta, discutido novamente, para voltar ao executivo. Então assim será feito. Inclusive dizendo que Vossa Excelência não se satisfez com a resposta dada. Obrigado. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, são 3 assuntos. Inicialmente, solicitar a Vossa Excelência a inclusão na ordem do dia do projeto que concede a subvenção à Associação dos Aposentados de Nova Friburgo, já com parecer da CCJ. O segundo é solicitar a Vossa Excelência, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final propõe um projeto de decreto legislativo dando fim a toda essa questão de licença, concessão de licença e negativa de licença, onde esse projeto considera afastar de suas funções o excelentíssimo senhor prefeito Heródoto Bento de Mello. Gostaria que Vossa Excelência colocasse também na ordem do dia. Em terceiro lugar, vereador professor Pierre, na penúltima sessão, levantou a questão que está acontecendo na administração pública municipal, assédio moral. Eu pedi a ele que declinasse em que secretaria e quais são as pessoas envolvidas. Eu estou aguardando que Vossa Excelência faça a denúncia para que as medidas sejam tomadas. Pois não, vereador. A questão toda, vereador, é que as pessoas se sentem melindradas de se revelarem. Algumas delas, inclusive, já fizeram o questionamento e foram retalhadas. Foram, inclusive, modificadas de unidade e sofreram uma ameaça do ponto de vista funcional. Então, cabe uma vontade, uma motivação pessoal dessas pessoas de se revelarem e de, logicamente, entrarem no embate. Agora, muitas delas, a maioria, se não todas, quando a gente fala, então, vamos formalizar a denúncia, elas resolvem se abster. Mas que existe, infelizmente, isso está acontecendo, isso cabe aos gestores avaliarem aos seus subordinados como é que está o procedimento com relação ao tratamento com os funcionários. Agora, eu não posso tomar a vontade do funcionário, tomar os dados dele e, por minha vontade, fazer a denúncia. Cabe de uma vontade, uma motivação própria. Enquanto não chega essa motivação própria, a gente não pode fazer uma formalização. Mas existe o fato, isso, infelizmente, vem acontecendo em algumas unidades. Senhor presidente, permite? Pois não, eu vou inquiri-lo formalmente, porque se Vossa Excelência não poderia levar à frente a denúncia, não deveria fazê-la, porque fica muito vago. A administração pública municipal está sendo acusada de acobertar esse tipo de ação. Se Vossa Excelência não tem a formalidade da denúncia, vereador, deveria guardá-la até que o senhor tivesse a formalidade, porque esta casa precisa apurar. Sim, aí eu não nós não podemos, eu vou como líder do governo, eu vou inquiri-lo formalmente, porque a denúncia é muito grave. Assédio sexual, assédio moral, são coisas que não podem ficar sem a apuração. E Vossa Excelência trouxe para essa casa. Mas não vai ficar assim, não pode ficar dessa maneira. Se Vossa Excelência assim pretende, não tem problema nenhum. A gente traz as pessoas, somos funcionários. Quer chamar os funcionários? Abre uma comissão especial e avalia. Senhor, por favor, vereador. E avalia. Deixa eu concluir, eu tinha pedido a palavra ao presidente. Por favor, conclua, vereador Jorge.
Então, eu vou formalmente cobrá-lo da denúncia e espero que Vossa Excelência ou negue, diga que não existam, as pessoas não venham aqui formalizar, ou que aponte onde está acontecendo isso. Nós não podemos permitir nenhum tipo de assédio na administração pública. Então, fique Vossa Excelência ciente de que, como líder do governo, estarei notificando Vossa Excelência para que decline ou negue as acusações. Obrigado, presidente. Para concluir, por favor, Eu vereador. só cumpri o papel de ser a voz do servidor público. Eu fui a voz dos servidores. Então, não dá problema nenhum. Eu estou aqui representando os servidores públicos. Sim. Por favor, senhores. E tem representação também. Então, aí Senhor presidente. tem que assumir. Acusação vaga, vereador. Vereador Isaac Demano. Senhor presidente, gostaria também que fosse incluído no expediente uma moção de congratulação pela passagem do aniversário do nosso querido amigo Dr. Renato Abirramo, que aniversariou no dia 22 passado, e eu gostaria que fosse votado também nessa sessão. Pois não, vereador. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar, é curto a leitura de 2 requerimentos de informação que recebi a resposta da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Gostaria de dar ciência ao plenário e, ao mesmo tempo, também lê-lo e tecer alguns comentários a respeito. Eu vou fazer o seguinte, vereador. Como não é... Nosso expediente hoje está muito extenso. Ao final dos requerimentos, eu vou abrir 5 minutos para Vossa Excelência. Vossa Excelência, então, resume os 2, por favor. Com certeza. Obrigado, presidente. Vereador Cláudio. Pela ordem. Senhor presidente, eu quero requerer e peço aí a força da mesa diretora, a responsabilidade da mesa diretora com relação ao cumprimento do regimento, que a Prefeitura devolva os projetos que são de minha autoria, que estão lá adormecidos. Há um problema sério com relação a isso, eu já solicitei à CCJ, ao líder de governo, e agora eu exijo que a mesa cumpra o regimento, mandando de volta os projetos, ou então vote pela cópia. É insustentável a situação, é insuportável a situação. Eu tento votar pela cópia, eu não consigo, porque sempre tem uma barreira. Não vou votar pela cópia, tem que ter o parecer, e a coisa não anda. Se é uma questão pessoal, eu quero que ela seja dirimida definitivamente, porque fica me parecendo. Os meus projetos, por mais que eu requeira, eles não saem da Prefeitura. Já tem projeto lá fazendo 2 anos. Senhor presidente. Isso é um absurdo. A Câmara tem que ter autonomia, nós precisamos prezar pela autonomia da Câmara Legislativa. O prefeito pode opinar sobre o que ele quiser, vetar o que ele quiser depois que o projeto for votado. Agora, um projeto ir para lá, ficar dependendo de parecer do prefeito, isso é uma esculhambação. O vereador está perdendo a sua autonomia. Então, eu estou me sentindo extremamente prejudicado no meu ato legislativo, no processo que me cabe de representar as pessoas, de ser voz da população, e exijo que os meus projetos sejam devolvidos. Já fiz isso de todas as formas, diplomaticamente, solicitando por intermédio de ofício, fazendo solicitação ao presidente da CCJ e líder de governo. Agora eu faço essa exigência à mesa diretora. Por força do poder que a mesa tem, que ela determine imediatamente, ou então que determine a votação pelas cópias dos projetos, senhor presidente. Eu faço esse requerimento. Senhor Pois não, presidente, vereador. Eu vou solicitar já à secretaria que faça um ofício ao Executivo, solicitando o retorno dos projetos à casa. Só me permite uma sugestão, senhor presidente. Se não retornar, nós abriremos então prazo, se não retornar, para que seja votado por cópia. Eu gostaria que fosse pedido até que a secretaria dessa casa fizesse um levantamento de todos os projetos que estão no Executivo, que não existe só projetos do vereador Cláudio Damião. De todos os vereadores tem projeto no Executivo, não é uma perseguição pessoal. Existem projetos meus, tem do vereador Luciano Faria, do professor Pierre, que eu tenho, e outros, acredito que tenham também, que façam um levantamento de todos e que solicite que todos os projetos, então, sejam retornados a essa casa. Nós faremos isso, vereador, já solicitei, portanto, a secretaria e será feito desta forma. Mais alguma inclusão, senhores vereadores? Não havendo inclusão, os vereadores que aprovam as inclusões solicitadas pelos senhores vereadores permaneçam como estão. Aprovadas. Em discussão, os votos de congratulações. Pelote, senhor presidente. Vereador Renato Abirramo. Eu queria fazer um destaque aqui dos 2 votos de congratulações que eu faço. Um com o senhor Nelson Alvarez, por mais um mandato à frente da SOMAR, Sociedade de Amigos da Marinha. O Nelson sempre, em qualquer cargo que ele ocupe, ele se dedica de corpo e alma, já foi assim em outros cargos, e é um homem que se dedica a Nova Friburgo com grande
presteza. Por isso, eu faço um voto de congratulações, mais um mandato do Nelson Alvarez. Por outro lado, eu também faço votos com o curso de enfermagem Nova Friburgo, a Semana da Enfermagem, a comemoração, inclusive, nós tivemos uma reunião que eu estive presente aqui na Câmara Municipal, eles escolheram a Câmara Municipal, né, para fazer um evento com palestras interessantíssimas. Realmente a enfermagem é fundamental para a saúde. Nunca foi levada assim, em termos salariais, a grandeza que merece. Realmente, nós precisamos melhorar o salário da enfermagem, tanto dos enfermeiros, que nível superior, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, porque eles se dedicam e dão tudo de si para salvar os pacientes. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Medeiros. Inclusive, vereador, só um minutinho, vereador. Gostaria de agradecer ao vereador Renato Abirrama, que fez representar aqui a casa. Muito obrigado. Vereador Marcos Medeiros. Infelizmente, no último final de semana, teve uma filha de um político que foi famoso em nossa sociedade, mas que infelizmente perdeu a sua vida logo no início. E a sua filha mora, inclusive, vizinha lá do vereador Luciano Faria. Um meliante adentrou ao imóvel, agarrou à força e estuprou a criança. Essa menina, ela tem 18 anos, e estuprou e fez um monte de maldades para essa menina. Então, todo o bairro ficou preocupado, toda a polícia militar se mobilizou, pediram ajuda, e, óbvio, assim a gente fez. Tem um sargento da PM que é vizinho, o Antunes, e começaram as investigações para poder achar esse meliante. A menina sozinha em casa, e as barbaridades, infelizmente, eu não posso falar aqui, mas pode ter a certeza que são as piores possíveis. E todo o bairro ali ficou preocupado. Agora, no trabalho de inteligência, no trabalho de investigação da P2, onde o soldado Fernandes, sargento Almeida, soldado Cereja e soldado Lemos conseguiram prender esse meliante. Trata-se de um jovem de 16 anos, mas pela estrutura física, com certeza parece ter 25, 27 anos, que o apelido dele já diz o modus operandi dele, é menor sujeira, ou seja, os próprios bandidos não querem ele ao lado porque ele é sujeira na linguagem dos meliantes. E ele foi preso. A mãe reclamou comigo, vereador Edson Flávio, que quando criança, ele e o outro amigo, a mãe chegou a bater nele para ele não fazer esse tipo de coisa, mas que ela foi denunciada no conselho, foi até a delegacia e aquilo ali inibiu algum tipo de correção no futuro. Infelizmente, esse jovem ficou solto, pratica vários delitos na região, mas, por outro lado, os homens da P2, esses que eu citei, através desse trabalho de inteligência, conseguiram prender próximo ao Bar Tauru, através do reconhecimento pela foto, e retiraram de circulação esse menor sujeira que é morador no Jardilândia, mas que agora vai ficar um longo tempo preso. Eu gostaria, presidente, de fazer um apelo para o deputado federal Glauber Braga, que ele tem um projeto de lei que o menor que tiver envolvido em algum crime, enquanto não transitar e julgar o processo, ele fica solto. Ou seja, esse menor que praticou esse tipo de delito, que é repugnável, ele, se passar o projeto de lei do deputado federal Glauber Braga, ele pode ficar solto, continua praticando seus crimes, e isso é uma vergonha, porque o povo... Fica à vontade, vereador. Vereador, quero parabenizar Vossa Excelência por essa proposição ao policial. Nós tivemos uma situação parecida com essa, comentei com Vossa Excelência no final de semana. Sem dúvida. Eu filmei também. Já se tornou público, senhor presidente. Até aproveitando essa situação, até trazer de conhecimento da casa. Na sexta-feira aconteceu algo inusitado, vamos dizer assim, na região de Salinas, e houve denúncia de que um menor que estava
rondando em torno da escola e belga, e que esse menor estaria procurando algumas pessoas. Tinha uma lista, né? Até então estava procurando algumas pessoas para tirar a vida dessas pessoas. Foi informado, imediatamente a escola se mobilizou, não viram o rapaz no entorno da escola, mas chamaram a polícia e a polícia foi até o local, souberam que ele esteve em volta da escola e a polícia foi até a residência do menor. Chegando na residência do menor, a polícia encontrou dentro da bolsa do menor, dentro da mochila do menor, um livro, e nesse livro havia os dizeres: estas pessoas vão morrer. E ali estava o nome de alguns professores da escola, de alguns pais de alunos, alguns alunos, algumas pessoas que atuaram com ele quando ele esteve internado na aldeia da Criança Alegre, que ele passou um período ali. E eu participei ontem, então, senhor presidente, de uma reunião na região de Baixada de Salinas, com cerca de 300 a 400 pais de alunos. A comunidade está preocupadíssima. O menor foi levado para a delegacia, da delegacia ele foi levado para o CRIAD, e hoje se tomou uma decisão de levar o menor para fora do município, porque ele corre risco e os pais estão extremamente preocupados com as ameaças. E na reunião lá, representando esta casa, como presidente da comissão da criança, eu dei algumas sugestões bem práticas. A polícia estava presente, o governo do estado estava presente a diretora da escola, mais de 300 moradores, associações de moradores da região estavam todos presentes. Então nós sugerimos um mapeamento no relacionamento daquele jovem, porque haveria informações que ele estaria saindo daquela região e vindo para a região do centro da cidade, se encontrando com outras pessoas, e havia também rumores de que ele estaria escondendo armas. Então, senhor presidente, não é somente esse caso. Hoje, conversando com o Conselho Tutelar, existe mais ou menos 5 casos. Sem dúvida. Nessa mesma esfera de situação. Califórnia tem o Baianinho, que também age da mesma forma. E o pior de tudo, Marquinhos, foi que esse jovem o pai dele foi assassinado a facadas e pauladas em frente à escola, e quando menor, o pai dele, quando iria fazer furtos, utilizava-o, fazendo como ele entrasse até pela janela da escola, por ser pequenininho, e ao mesmo tempo ele fazia furtos naquela região. E aí vem um problema muito sério, que nós debatemos ontem aqui até. Houve falha de muita parte da sociedade, e hoje ele, com 16 anos, está trazendo um grande transtorno para aquela região toda. Então eu coloco isso, agradeço até a parte de Vossa Excelência, porque é importante que essa casa saiba que o membro dessa casa esteve na reunião de lá de ontem. Sem dúvida. E na quinta-feira, vereador, quero até convocar a Vossa Excelência, nós teremos, se Deus quiser, uma reunião na parte da manhã, com o Conselho Tutelar, com a Vara da Infância, para ver o que nós, enquanto Câmara, podemos auxiliar no atendimento até desses que estão por aí, porque precisa funcionar o atendimento de saúde, precisa funcionar o CAPS infantil, precisa ter atendimento para essa garotada que está entrando nessa área, e também a punição. Daí eu parabenizo Vossa Excelência pelo voto de congratulação com o policial, porque lá também foi assim. Os policiais, senhor presidente, Soldado foram prontos. Medeiros. Os policiais foram lá, aprenderam o jovem, conduziram a delegacia, foram ontem, eu estava na reunião, a polícia foi dar satisfação à comunidade, a comunidade ficou satisfeita com a informação que a população deu. Então eu parabenizo Vossa Excelência pelo voto de congratulação. Nós precisamos confiar na segurança, precisamos confiar nas instituições, porque são elas que são acionadas nesta hora para poder ajudar a população. Vereador Marcos. Sem dúvida. Finalizando, antes eu gostaria de conceder uma parte para o Isaac Demânia. Pode finalizar, depois eu abro para ele falar. Então, no Floresta tem, infelizmente, o Cudo também, que é um jovem que, infelizmente, está muito envolvido e não é inconsequente. Eu me lembro que ele foi preso várias vezes. Uma das vezes que eu vi, os policiais foram firmes com ele, e ele falou: se vocês subirem lá, vamos largar o aço em cima de vocês. Então, infelizmente, por um lado, a tristeza de se ver jovens que estão indo à margem da lei, mas, por outro, a alegria de ver os policiais militares, sem disparar nenhum tiro, só através da inteligência, conseguir prender vários desses jovens. Para finalizar, a chefe do posto de saúde do Cordoeiro, enfermeira Shirley, que vem prestando relevante serviço àquela comunidade. Vereador Isaac Demânia. Senhor presidente, primeiro comentar o voto de congratulação que faço com o nosso querido amigo vereador doutor Renato Birrame. Completou mais uma primavera no dia 22 e
não ficou esquecido, vereador professor Renato. Eu fiz formalmente o voto, mas eu decidi antecipar para ficar mais próximo aí dessa data tão importante, parabenizar e pedir que Deus continue abençoando a sua vida e lhe prolongue por muitos anos essas datas festivas no dia a dia. E sobre o comentário feito aqui, senhor presidente, com essa situação de Baixadas e Salinas, eu já estive lá juntamente com o presidente da Associação de Produtores Rurais de Baixadas e Salinas, Três Picos e Centenário, levamos o Conselho Tutelar até aquela localidade para tentarmos resolver a situação desse menino, que inclusive colocou fogo lá no posto de saúde Centenário. Então, é um menino que vem causando muitos transtornos dentro daquela sociedade e que, infelizmente, chegou a ser preso com uma lista de nomes de pessoas, de alunos da escola do IBELGA de Baixadas e Salinas, que, no seu entendimento, ele iria executar. Então, parabenizar os policiais militares, já congratulando com os policiais militares que o vereador Marcos Medeiros fez o voto de congratulação nessa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, eu queria pedir ao vereador Isaac Demônio, se eu pudesse subscrever aqui o voto de congratulações que faz o doutor Renato Abirrame, que Deus dê bastante saúde, sapiência, e que Vossa Excelência siga a trajetória política que a gente torce muito, suas vitórias daqui para frente, a sua carreira que você está querendo almejar cargos melhores, Renato. E também queria dar um destaque também, senhor presidente, para as congratulações que eu fiz aqui para a Maurícia, para o aniversário dela que passou na semana passada. É que eu digo sempre, na política a gente conhece as melhores pessoas e as piores pessoas ao mesmo tempo. E a Maurícia é esposa do Salomão, da Mercearia Estrela aqui na Fernando Bisotto, na Oliveira Botelho. São um casal de amigos que eu conquistei, já eu conheci, uma estreiteza amizade através da política, que frequentando ali. E Deus teve bastante luz também a Maurícia, a toda a família dela, as filhas dela. E quero também dar um destaque aqui, senhor presidente, um voto de congratulações que eu faço com o Carlos Antônio Maduro Assistência Social. Eu tenho acompanhado, eu vejo algumas pessoas fazerem crítica ao Maduro, mas Maduro é uma pessoa que enfrentou na diversidade desse município, ali, a Secretaria de Assistência Social, foi um guerreiro, foi incansável nos momentos mais difíceis, e tenho acompanhado também Maduro. A gente sabe as dificuldades que passa o município, Maduro tem ali trabalhado incansavelmente para tentar solucionar todos os problemas que são levados a ele, desde a cesta básica até o aluguel social, senhor presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues. Também pedi ao vereador Isaac Demônio que eu possa assinar o voto de congratulação que é feito pelo doutor Renato Abirrame, pessoa que, vereador aqui dessa casa por diversas vezes, um homem conhecido, respeitado aqui na nossa cidade. E, senhor presidente, eu faço um voto de congratulação também com o padre Leão, 23 anos de vida sacerdotal, na sua maioria dedicado aqui a Nova Friburgo, já foi o padre lá da Igreja do Cônigo, Santa Ana, da igreja aqui de São Francisco, agora também aqui na Rua Duque de Caxias, e também o padre inteiramente integrado à nossa comunidade, por ocasião da... Catedral, exato. E integrado à nossa comunidade, por ocasião da tragédia aqui em Nova Friburgo, o padre era visto em todos os cantos de Nova Friburgo, ajudando aquelas pessoas que mais precisavam. Então, é por esse motivo que faço o voto de congratulação e que peço que os vereadores possam votar a favor. Vossa Excelência concede a parte? Pois não. Realmente, eu tenho até uma passagem da tragédia aí, que eu já falei nessa casa aqui, o Padre Leão, ele caminhou em toda a cidade, tentando ser solidário com as pessoas, como foi. E Padre Leão, apaixonado também pela igreja aqui de Santo Antônio. E no dia da tragédia, eu me lembro que eu estava aqui na Cristina Zed, ali, tentando socorrer umas pessoas, estava até perto do nosso amigo Jorge Henrique, estava fazendo resgate da filha dele, da neta, e o Padre Leão estava ali. Aí o Padre Leão começou a chorar, chorava copiosamente em relação, questionando que tinha perdido a igreja, estava coisa, e eu falei assim, seu padre, Vossa Excelência, o senhor é um homem de fé, o senhor está chorando, imagina as pessoas. Ele estava tão desesperado, tentando ajudar as pessoas, foi desespero. Então, acho que eu pedi também ao vereador Reinaldo que eu possa subscrever esse voto com ele, eu acho que ele é um merecedor desse voto feito nessa casa aqui. Obrigado, vereador. É um prazer. Permite também, pois não. O Padre Leão, nós acompanhamos a vida sacerdotal dele há muitos anos. Ele foi pároco da catedral, depois foi para o Cônigo, ele já passou por outras paróquias. E ele é um homem dedicado, lutador. Realmente, essa tragédia que aconteceu em Nova Friburgo, ele era onipresente, estava em todos os lugares. Por isso, é merecedor do nosso apreço, do nosso respeito. Eu espero que ele continue mais 50 anos aí, fazendo o seu trabalho. Obrigado, vereador.
Foi. Conclui, vereador. Vereador. Sobre isso? Foi não. Eu gostaria, vereador, de solicitar a Vossa Excelência autorização para acompanhá-lo aqui nesse voto que faz com o nosso amigo Padre Leão. Obrigado, vereador. Que todos possam... Pois não? Conclui, por favor, vereador Reinaldo. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, é por esse motivo que faço o voto de congratulação. O padre, como todos já viram aqui, inteiramente dedicado à nossa comunidade, um padre realmente que se dedica muito às pessoas carentes, apaixonado por Nova Friburgo, e é justo que a gente faça esse voto de congratulação. Vereador Marcos Medeiros. Felicitar o vereador Renato Abirrâmia. A gente sabe que o dia do nosso aniversário é o dia em que é mais importante em nossa vida, e o senhor é muito importante para a cidade de Nova Friburgo, não tão somente como parlamentar, mas principalmente pela sua ação em ser reconhecido como um dos maiores médicos na área de pneumologia do Brasil, quiçá do mundo. Então, Vossa Excelência fazendo aniversário e ser lembrado é importante para toda a cidade de Nova Friburgo. E falar sobre o Padre Leão. O Padre Leão, todos sabem que eu tenho um relacionamento estreito com ele, viabilizo espaço sempre para ele na TV, para que ele possa se expressar e convidar o povo. E o Padre Leão, conforme corroborando com todas as palavras, é um homem que é onipresente e todo momento que a cidade precisar, ele nunca se furtou. Então, vale a pena ser citado o nome dele aqui. Vereador Luciano Faria. Senhor presidente, gostaria de pedir para assinar o voto que o vereador Marcos Medeiros faz com o soldado Lemos. Infelizmente, a Grande Mimosa passou por esse problema nesses últimos dias, senhor presidente. Isso a gente, como na fala do vereador Edson Flávio, sempre um menor ligado, né, na maioria das violências, principalmente com droga. E a gente reza e roga para que o município tenha projetos direcionados ao esporte para nossas crianças. Né, hoje a gente tem acompanhado aí que os espaços esportivos hoje foram prejudicados pela tragédia em janeiro. A gente comemora hoje a retirada de vários caminhões do campo do Nova Friburgo, lá em Conselheiro, que é uma praça muito importante para as crianças daquela região e também de outras regiões que vão até ao centro de treinamento do Nova Friburgo praticar esporte. Mas a gente precisa de projeto sério de inclusão social através do esporte para nossas crianças. Eu queria parabenizar, inclusive, o vereador Pierre, ontem que fez a audiência pública, infelizmente não pude estar presente, apareceu uma reunião no mesmo horário lá no Horto do Vino, mas eu acho que a gente tem que ter uma política séria para o esporte, para nossas crianças, né? Porque o espaço ocioso que eles têm, eles estão procurando realmente outros caminhos que não são os caminhos certos. Senhor presidente, eu gostaria também, já falei isso em uma outra sessão, né? Eu acho que a gente fica dando voto de congratulação para o secretário tem mais é que trabalhar porque recebe para isso. E a gente não precisa ficar aqui exaltando o secretário de obra porque asfaltou rua A, rua B, e muito menos o secretário de assistência social, que não tem feito relativamente nada para o nosso município. Principalmente, se hoje tem a demanda do aluguel social, essa conta é a do secretário de promoção social, que foi omisso e irresponsável na hora do cadastro. Então, eu não vou me omitir, eu não vou me abster à votação em respeito ao ex-companheiro de partido Nami Nassif, mas eu acho que a gente deveria avaliar melhor a hora do voto de congratulação, principalmente uma personagem dessa que tem deixando muito a desejar na promoção social e na parte de trabalho. Apesar de a gente ter lá uma subsecretária de trabalho que tem feito um grande esforço, né, para trazer a bandeira do trabalho para o nosso município, mas depende também do secretário de promoção social. Então, eu votarei em respeito ao vereador Nami Nassif, mas sou contra a gente ficar dando voto de congratulação ao secretário que recebe para isso e não precisa de voto de congratulação da Câmara Municipal. Sobre o vereador professor Pierre. Senhor presidente, eu não poderia deixar de passar em branco a saudação ao vereador Renato Abirrâmia, que antes de qualquer coisa é um amigo, uma pessoa que admiro pela honestidade, pelo caráter, pelo homem que eu aprendi realmente a ter carinho e amizade. Então, parabéns, que Deus o abençoe e o ilumine, e que te dê realmente muitos frutos que o senhor merece, que é uma pessoa honrada. E a gente precisa de gente honrada nesse mundo. Parabéns, que o senhor é um exemplo. E também com relação ao Padre Leão. O Padre Leão tem uma trajetória belíssima. Ele foi pároco da igreja de Macuco, veio jovem para a catedral, ficou mais de 10 anos, 15 anos na catedral de São João Batista,
fez um trabalho pastoral impressionante na catedral, com as atividades culturais da igreja, com toda a questão dos ritos, da Semana Santa, liturgicamente, uma liturgia belíssima que ele apresenta. Dali ele foi para a igreja no Cônego, onde fez também o seu trabalho, e hoje faz um belo trabalho na matriz, né, de Santo Antônio e São Francisco. Então, realmente é uma pessoa que a gente tem que ter o nosso carinho, a nossa reverência, pedir também ao vereador Reinaldo que possa fazer a consignação também desse voto, que o Padre Leão realmente é uma pessoa que a gente merece o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa admiração. Vereador Nome Nassif. Senhor presidente, eu reafirmo aqui esse voto que eu estou fazendo ao Maduro, secretário de Ciência Social, porque eu acompanhei o trabalho dele na tragédia, com a forma que ele foi incansável. E eu sei que as dificuldades que passa o município têm sido incansáveis para tentar angariar recursos. Tem coisas que recurso hoje a cobertura é pequeno, a demanda é muito grande. Então eu mantenho esse voto. Eu lamento essa posição do vereador Luciano Faria, talvez eu tenha acompanhado uma falha na gestão dele que eu não observei ainda. Mas respeito a posição de Vossa Excelência. Mas eu vou votar, vereador, você não entendeu? Respeito a posição de Vossa Excelência. Eu vou votar. Eu gostaria até pelo relacionamento que o senhor tem com o secretário Maduro, que a gente fizesse uma convocação para o secretário comparecer à Câmara Municipal para prestar esclarecimento, inclusive, sobre o aluguel social. Senhores, vamos avançar, por gentileza. Vereador Edson Flávio. Muito rapidinho, senhor presidente, não posso deixar também passar. Nós mandamos um e-mail, né, para o doutor Renato, ficamos sabendo ali pela internet, né, para desejar aí um feliz aniversário para o doutor Renato. Com certeza, através da vida do doutor Renato, muitas pessoas têm tido vida. E o doutor Renato também teve uma atitude muito interessante, ele compartilhando comigo, que não se sentiu nem em clima de fazer festa, do que comemorando o seu aniversário, que seria até justo por agradecer a Deus pelo aniversário, mas no clima que a cidade está passando, pelo que ele vivenciou como profissional da saúde, ele, vamos dizer assim, declinou de fazer festejos e tudo mais, e comemorou o seu aniversário ali mais na intimidade da família, né? Então eu parabenizo o senhor pelo seu aniversário e também por esse coração grandioso, porque atos de solidariedade nesse momento é o que todas as pessoas que foram vítimas dessa tragédia precisam. Pequenos atos de solidariedade, pequenos deixar de fazer, pequenos talvez deixar até de festejar, para se solidarizar com as famílias, com as pessoas que estão enlutadas no nosso município, e esse luto ainda vai demorar um bom tempo. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo aniversário e pela atitude nobre pela atitude nobre e grandiosa. Senhores vereadores, eu também gostaria de parabenizar o vereador Renato Abirrama por essa data, pelo aniversário, vereador. Não sabia, né, que Vossa Excelência aniversariava nesta data. E dizer que nunca tinha tido contato com Vossa Excelência, um convívio mais de perto com Vossa Excelência, né, antes dessa legislatura, né, conhecia de nome como médico, né, pelo PDT, por amigos em comum que a gente tinha, mas os laços não eram tão estreitos como agora. Dizer que aprendi a admirar Vossa Excelência, vereador, e continuo tendo o mesmo carinho, e Vossa Excelência é um exemplo de médico, de homem público nessa cidade. Portanto, eu fico muito feliz de estar ao seu lado e poder congratulá-lo nessa data tão importante que é do aniversário. Que Deus lhe dê muita saúde, que Vossa Excelência continue trilhando o seu caminho, que é belíssimo e com certeza orgulha toda a sua família. Senhores vereadores, após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Em discussão, os votos de pesar. Não havendo discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos de autoria do vereador professor Pierre, que o substitutivo número 4437/09 ao projeto de lei 1983/09 seja processado sob o rito de lei complementar. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, então somente uma modificação no processo de processamento desse projeto, de tramitação e processamento. É um processamento mais árduo, porque exige quórum qualificado, não importa, mas é uma legislação que merece, logicamente, ter o equilíbrio de uma lei complementar. Na verdade, se trata de um projeto de lei tão sonhado do povo brasileiro e do servidor público. O projeto simplesmente faz o seguinte: o salário do político só pode ser revisado e reajustado na mesma proporção do salário do aumento do salário dos servidores públicos. Ora, se chegar ao final do mandato, se não houver reajuste no salário dos servidores,
não pode haver reajuste no salário dos políticos. Isso é um projeto exemplo no país. Então, esse é um projeto muito importante, de um escopo fundamental, e que eu entendo que ele, como um processo de lei complementar, alcança uma beleza e um encantamento maior pela proposta que tem. Então, é um projeto muito equilibrado, não existe qualquer tipo de vício de iniciativa, é um processo que tão somente nos cabe pela moralidade, pela ética, pelos princípios. Sim, vereador. Eu acho que nós temos que deixar uma coisa clara nesta casa aqui. Eu sempre digo o seguinte, eu acho que nós estamos tratando de um regime que ele vem sendo regulado pela norma constitucional. Os subsídios dos vereadores, deputados, são todos regulamentados, são todos fixados por base em cima da emenda constitucional 25. Eu não vejo, o que eu questiono muito, não é o político que talvez ganhe 6, 7, 8 mil reais como subsídio, não. Porque, se nós levarmos em conta, nós temos um fiscal de renda que ganha 18 a 20 mil reais. Nós temos promotores, juízes que ganham 18 a 20 mil reais. Então, entendeu? Agora, nós temos que ter políticos que tenham compromisso com o seu mandato. É político que não se envolva com a corrupção. É um político que faça o dever dele. Porque caro não é o subsídio do político. Caro é o político que é corrupto nesse país. A gente vê que um deputado hoje ganha em torno de 25 ou 26 mil reais, e quantos deputados estão envolvidos na corrupção e estão atravancando esse país afora aí. Isso que assola, a corrupção que assola o país, não é só o salário do político, não. Porque muitas vezes você pode botar um salário do político a R$1, ou 2 mil reais, 3 mil reais, e se corromper, aí sai mais caro pelos cofres públicos ainda e prejudicando a população. Então, isso nós temos que deixar bem claro, porque é uma crítica sempre o vencimento do subsídio do vereador, subsídio do deputado, subsídio do governador. Isso nós temos que pautar. O que tem que ter é o seguinte: são políticos sérios nesse país. Eu acho que se ele receber 7, 8 mil reais, como recebe um vereador desta casa aqui, eu sempre digo, um vereador ganhar 6 mil reais líquidos nesta casa aqui, não acho muito, ele está fiscalizando um orçamento de 250 milhões, 300 milhões ano. Perfeito, vereador. Essa questão nós temos que deixar bem claro. Eu não contradigo o que Vossa Excelência diz, não. É só por uma questão de isonomia. Se nós somos servidores públicos também, por que no final do mandato tem um aumento de 20%, 30%? E o servidor público, durante todo o seu trabalho de 4 anos, não conseguiu. Mas, vereador, o que eu não estou entrando no mérito disso que Vossa Excelência colocou, porque é realmente justo. O que Vossa Excelência colocou é justo. Agora, nós também temos que procurar pela nossa ação a justiça e a isonomia pelo nosso exemplo. Eu não posso procurar no outro o exemplo que eu pretendo e tenho que fazer comigo mesmo. Com certeza. Então, se a gente procurar essa isonomia, Nova Friburgo vai dar um exemplo político para o Brasil. Nós temos uma questão a ser levantada nesta casa aqui, que o servidor público, ele tem reajuste a todos os anos por norma constitucional. Se o chefe do executivo não manda esse reajuste, não é culpa nossa. Agora, nós políticos dessa casa aqui, só temos reajuste de 4 anos. Então, muitas das vezes, chega em 20% do reajuste, porque ele compensa essa defasagem dos 4 anos. Porque a norma constitucional garante a atualização do salário do servidor público. Então, então vamos votar o projeto que garante essa revisão do servidor. Né? Vamos regulamentar. O vereador Cláudio Damião pediu uma parte. Vereador, eu acho que a sua proposta não tem a intenção de comparar salários. Até porque não tem nada a ver corrupção com salário. Tem altos salários de corruptos. São muito bem remunerados e corruptos. Eu acho que não tem uma coisa ligada à outra. Acho que o que se pretende é criar um critério que estabeleça uma isonomia, no sentido de que é importante que os servidores tenham um critério de remuneração e de reajuste salarial que seja adequado, digno. É só um método que está sendo apresentado como uma alternativa para melhorar a qualificação salarial. Eu acho que não é uma comparação salarial, acho que não pretende isso, não está... Eu acho que a fala do vereador acaba misturando um pouco o sentido da pretensão de Vossa Excelência. Muito bom, vereador, que a ideia é isonomia, é tão somente um critério isonômico. Por que vale critérios para uns e não critério para outros? E aí a gente tem que criar esse critério para dar essa justificação. Obrigado, senhor presidente. Vereador, eu não vou deliberar esse requerimento de Vossa Excelência. Eu tenho uma dúvida com relação a ele, vou solicitar o parecer do procurador da Casa, para que esclareça o presidente sobre se é possível nós mudarmos o rito, né? Eu acho que por força de regimento e da lei orgânica nós não podemos fazer isso, mas como é uma suposição minha, eu prefiro ouvir o procurador e depois a gente retorna para a votação.
Tudo bem, vereador. Requerimentos de informação. De autoria do vereador Renato Abirrame, com o Executivo Municipal requerendo informações a respeito do número de pacientes com PDOC que utilizam oxigenoterapia domiciliar e outros. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, com o preâmbulo, eu quero dizer que uma das indicações minhas, aqui logo no início do nosso mandato, foi em relação à instalação em Nova Friburgo do programa de combate ao tabagismo, que realmente o secretário Ostwald fez e hoje está sob a responsabilidade do pneumologista Rodolfo Bacchini. Foi uma vitória. Outra, Vossa Excelência mesmo sabe que nós dissemos e denunciamos que o tomógrafo computadorizado do Hospital Raul Sertã era obsoleto e a mesma empresa que detinha lá a concessão tinha um tomógrafo de última geração, helicoidal, no Hospital da Unimed. A Comissão de Saúde esteve presente, inclusive acrescida do vereador Cláudio Damião, vereador Pierre. Nós fomos lá, discutimos com os empresários e eles disseram que iam colocar um novo tomógrafo que finalmente foi instalado, e eu acho que isso é um sucesso. A Câmara de Vereadores contribuiu muito para que isso acontecesse. Agora, eu peço requerimento de informações a respeito do número de pacientes com DPOC. DPOC é doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquite crônica e enfisema, que usam oxigênio, naturalmente, custeado pelo poder público, porque existem aqueles que pagam particular. Eu tenho hoje, eu fiz uma revisão, 15 pacientes em casa com oxigênio. E desses 15, só 3 não têm DPOC. Os outros 12 têm DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. É preciso frisar que no Brasil, de acordo com o estudo Platino, realizado em São Paulo, extrapolado por todo o nosso país, estima-se que existe uma população de 8 milhões de pessoas com DPOC. 7 milhões não sabem que tem. Aqui em Nova Friburgo, nós temos pouco menos de 1/1000 da população do Brasil e deveremos ter 7 mil, 6 mil sem diagnóstico. O diagnóstico do DPOC e a classificação é feita por um exame chamado espirometria. E, por incrível que pareça, que nós aqui em Nova Friburgo já tivemos, na década de 80, 2 aparelhos que faziam a espirometria. E hoje o serviço público não dispõe de um aparelho que não se consegue fazer o diagnóstico, nem se consegue classificar o paciente, porque a DPOC pode ser leve, moderada, grave e muito grave. E cada etapa dessas tem uma terapia específica. Em relação ao oxigênio, os pacientes que têm a pressão parcial de oxigênio menor de 55 milímetros de mercúrio, através de uma gasometria, é verificado o oxigênio no sangue arterial, no período de estabilização, tem indicação de oxigenoterapia domiciliar contínua. No mínimo 15 horas, mas hoje está comprovado que 18 horas é muito melhor em relação à sobrevivência, ao tempo de vida do paciente. E eu também, acreditando, né, que eu possa fazer mais um novo apelo, eu farei no pedido de uma indicação legislativa que eu estou fazendo proximamente, já protocolei, já entrou no expediente da reunião passada, com relação ao aparelho que custa 6, 7 mil reais só. É muito pouco para diagnóstico não só da DPOC, para inclusive o prognóstico da DPOC, para indicação terapêutica da DPOC, para diagnóstico da asma. A asma, 10% da população tem asma. Para diagnóstico das doenças intersticiais, das bronquiectasias, das doenças pulmonares avançadas, que infelizmente em Nova Friburgo o diagnóstico tem que ser clínico, ou então contar com o favor de alguém, ou então aí um serviço particular, que eu acho um absurdo. Nós precisamos mudar esse tipo de conduta aqui em Nova Friburgo. Esse apelo eu faço e venho repetidas vezes fazendo, porque vocês imaginem o que é um paciente que tem que ficar 15 a 18 horas com oxigênio em casa. Ele pode sair
nas horas que restam, porque só assim eles poderão ter uma condição de vida razoável. E muitos só chegam a essa situação porque o tratamento não é feito. E hoje, agora, presentemente, eu pedi uma licença à Câmara para poder assistir o lançamento de um medicamento novo, introduzido no Brasil, um anti-inflamatório, primeiro anti-inflamatório direto na DPOC, e este ano foram lançados 2 medicamentos novos, Indacaterol e esse anti-inflamatório, que é o Daxas, o inibidor da fosfodiesterase 4, que vem enriquecer a terapêutica, embora seja uma doença evolutiva crônica e incurável. Mas, se nós não tivermos esse aparelho, se nós não tivermos esse diagnóstico precoce, esse número de pacientes que vão fazer a oxigenoterapia, em caso que eu espero que a Prefeitura nos responda, porque a Prefeitura que paga inclusive o oxigênio em bala, paga com concentrador de oxigênio, que retira o oxigênio do ar e concentra através do trisilicato de alumínio, e é um aparelho ligado na tomada, e a Prefeitura banca esse tipo de tratamento, porque o paciente realmente não tem condição, custa 350 por mês. Então, eu faço esse apelo e esse requerimento, esperando a resposta em tempo rápido. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, requerendo cópias da prestação de contas do estacionamento rotativo das vias públicas do município. Em discussão, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, todos nós sabemos que cabe ao município legislar sobre ações do seu solo. Por outro lado, vejo, de acordo com a minha ótica, que uma administração pública, para se mostrar bastante incompetente, ela tem que aumentar os seus impostos, criar taxas, contribuições e assim sucessivamente. Infelizmente, não se observou, nem se contratou e nem se viabilizou profissionais que pudessem apresentar projetos nos ministérios em Brasília para se arrecadar recursos e aumentar, com certeza, o orçamento e o dinheiro investido em nossa sociedade. Isso porque em todo o Brasil, principalmente no orçamento federal, todos os anos sobram bilhões e bilhões, porque as prefeituras não têm, infelizmente, algumas delas no Brasil, profissionais qualificados para poder pegarem o projeto, preencherem todas as lacunas que ali se tem, apresentar o projeto, ele vai cair com determinadas condições para serem concedidas e refeitas no sentido da aprovação do projeto. E em Friburgo fizeram o quê? Ao invés de se viabilizar esses profissionais e captar esses projetos, uma das maneiras de se viabilizar recursos foi através da viabilização da cobrança do serviço de estacionamento rotativo nas vias públicas do nosso município. A gente não sabe quantos são os carros que são arrecadados desse recurso por dia. A gente não sabe por semana, não sabe por mês, não sabe aonde está esse dinheiro, aonde ele é aplicado, de que forma é feita a fiscalização e assim sucessivamente. Todos nós sabemos, como motorista que somos, que ao parar, temos que sair desesperados à procura de um local onde esteja à venda o bilhete para que se possa colocar no automóvel e se livrar de multas. Por esse motivo, fiz esse requerimento de informação junto à autarquia de trânsito do município de Nova Friburgo, solicitando que forneça cópia das prestações de contas do serviço de estacionamento rotativo das vias públicas desde o início de seu funcionamento, bem como forneça todas as condições de autuação, fiscalização, disposição dos direitos dos usuários e a política tarifária e se há obrigação de se manter, não é isso, esse serviço adequado. Então, o vereador Jorge Carvalho, que é um motorista em nossa sociedade, dirige com bastante habilidade, sabe que ao parar no centro, já esse projeto, além do objetivo da arrecadação, ele tem o objetivo de se fazer que os carros circulem e possa haver
mais vagas em nossa sociedade. Mas, por outro lado, a gente não sabe aonde está indo esse dinheiro. Por isso, peço e espero a aprovação de meus pares, uma vez sendo viabilizada essas informações, eu disponibilizo a todos, porque com certeza toda a sociedade friburguense urge para saber quanto é arrecadado, quanto é investido e de que forma é investido. Peço e espero a aprovação de meus pares. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu vou... Pois não, vereador. Vou solicitar a Vossa Excelência, requerer que formalmente a inversão da pauta, antes de entrarmos no que está agendado aqui na ordem do dia, que seja votado o projeto do Executivo que contempla a associação dos aposentados com a subvenção anual. Pois não, vereador. Os vereadores que aprovam a inversão de pauta permaneçam como estão. Aprovado. Como eu havia prometido no início da sessão, vou conceder 5 minutos ao vereador Edson Flávio para que ele fale sobre a resposta aos requerimentos. Só lembrando, senhores vereadores, como já disse em outras sessões passadas, que nós deixaríamos sempre as respostas de requerimentos para a hora livre. Como nós não temos tido hora livre, eu já estou em reunião aqui com o pessoal da secretaria, como existe hoje, né, um acordo dos vereadores com a secretaria para que sejam incluídos vários projetos na ordem do dia, eles sejam discutidos conjuntamente, nós faremos a ordem do dia das terças-feiras com todos os projetos, né, e a ordem do dia das quintas-feiras será inserido somente as indicações para que nós tenhamos a hora livre todas as quintas-feiras. Aí os requerimentos, as respostas dos requerimentos, os vereadores se preparem para falar, portanto, nas quintas-feiras. Vereador Edson Flávio, 5 minutos, vereador. Presidente, vou ser bem objetivo. Primeiro, agradeço a resposta do requerimento de informação que protocolei nesta casa, foi aprovado por unanimidade, requerimento 229/2011, com o Executivo Municipal, com a Secretaria da Assistência Social, requerendo informações acerca dos oferecimentos de carne de soja nas refeições dos desabrigados e outras informações referentes aos abrigos. Senhor presidente, a primeira resposta com relação a servir carne de soja por quase 3 meses, todos os dias, para os desabrigados, a resposta que a Prefeitura me enviou foi que a carne de soja foi o alimento que eles ganharam de doação. A resposta que não me satisfaz, porque, além da doação também, houve doação financeira para o Fundo Municipal de Emergência, portanto, o município teria que ter comprado o alimento adequado para servir os desabrigados e dizer que foi que ganhou carne de soja para servir, só tinha carne de soja para servir, não me é suficiente essa resposta. E, ao mesmo tempo, hoje, senhor presidente, eu estive visitando o abrigo lá em Amparo. Amparo, os desabrigados que estão lá, nem carne de soja receberam. São 5 meses, não comeram, até hoje, não ganharam 1 quilinho de carne sequer. Estão comendo lá o que dá um jeito, tem gente lá que está sem aluguel social, está comendo o que o parente manda, alguém manda, mas nenhuma carninha entrou no abrigo de Amparo. Informações fidedignas colhidas hoje. A segunda informação que me mandaram a resposta aqui foi com relação a outras informações que eu pedi acerca dos desabrigados. Me responderam que o planejamento para curto e médio prazo está sendo, para atendimento aos desabrigados, passa pelo fomento à desocupação dos abrigos oficiais, através dos programas de atenção colocados em prática, tais como benefício do aluguel social. Senhor presidente, para o município, uma falácia, porque o município não liberou 1 centavo sequer de aluguel social, mandou um projeto de lei para esta casa aprovou, o município recorreu no Tribunal de Justiça, dizendo que não tinha dinheiro para pagar, e tem mais de 1.700 pessoas aí que até hoje não viram a cor desse dinheiro, não receberam nada. A segunda, liberação do FGTS, isso aí não tem nada a ver com o município, isso é coisa do governo federal. O governo federal que liberou o FGTS e foi acessar o FGTS as pessoas que sofreram e as pessoas que não sofreram diretamente também. Um direito que o governo federal, então isso aqui não responde. Distribuição de kits mobília, outra falácia. Eu não sei de ninguém que recebeu kit mobília. Então, essa resposta aqui também não me satisfaz, porque não receberam kit mobília. A única informação que tem de kit foi agora que uma princesa teve aí e, junto com uma instituição, iria doar algumas mobílias. Mas informação que eu tenho, as pessoas hoje foram à Secretaria da Assistência Social e as mobílias não chegaram ainda.
Mas em relação ao kit mobília, foi entregue aqui para o secretário de Estado de Ação Social, Rodrigo Neves. Ele trouxe algumas mobílias entregues, um kit mobília ali. Foi o Estado. Do Estado. Então, porque veja bem, o que aconteceu, eu também questiono aí, eu acho que as coisas estão andando devagar, mas o problema é que o governo do Estado prometeu muitas coisas ao município. O governo do Estado, vereador... Aí nós voltamos aqui ao aluguel social aqui, vereador, vai ter 5 mil, governo do Estado... 2.500 aluguéis sociais. O governo do Estado só não mandou 1.500, entendeu? A Constituição foi essa também. A verdade é que as pessoas que foram atendidas com aluguel social pelo governo do Estado estão recebendo aluguel social do governo do Estado, algumas sob ameaça de corte, inclusive pessoas que estão no abrigo estão sendo ameaçadas, se não conseguirem uma casa alugada, vão ser obrigadas a sair. Eu tive agora em amparo com a senhora que está até passando mal em função disso, ela não está conseguindo casa para alugar. E por último, oferecimento de donativos, cesta básica, água mineral, gêneros alimentícios, produtos de limpeza, material de higiene pessoal, roupas calçados. No abrigo de amparo não chegou nada com relação a produtos de limpeza, as pessoas estão fazendo a sua faxina, inclusive quem roçou em volta do abrigo foram os próprios desabrigados. Então, senhor presidente, essa resposta que a Secretaria de Assistência Social me manda, ela não condiz, no meu entendimento, com a verdade que a gente está vendo nas ruas. A segunda resposta, que de pedido de informação que eu fiz, foi com relação ao concurso de 1999, que era, eu perguntei acerca do projeto de lei, ele respondeu aqui que o projeto de lei que tornou válido pela municipalidade o concurso, agora foi o projeto de lei que veio para esta casa, que nós aprovamos, e também, quanto à migração dos concursados de 2007 para regime estatutário, eles respondem que o projeto de migração do concursado 2007 para estatutário encontra-se ainda em fase de análise e elaboração para remessa a esta casa. Então, o projeto não está aqui, não foi votado por nós e essa cópia desse documento aqui vai estar à disposição de todos. E, para finalizar, a resposta que me dão também acerca do STJ. Eu estive no STJ na semana retrasada, o concurso 99 foi rejeitado no primeiro momento, foi pela ministra Laurita Vaz, agora juntou-se a documentação do sindicato, do concurso do sindicato dos profissionais de 99, mais a lei que nós aprovamos aqui, e encontra-se na mesa, encontra-se com a ministra Laurita Vaz, que poderá ser decidida através de uma decisão monocrática ou no colegiado, creio que será no colegiado. Então, essas informações aqui me atendem. Essas aqui me atendem no sentido de que traz a informação, mas não resolve. A informação existe, mas não tem a solução do problema. Então, senhor presidente, fui bem rápido e volto a frisar. A resposta ao requerimento de informação que eu fiz com a Secretaria da Assistência Social não me é suficiente, não me atende e não condiz com a realidade. Responder por responder, não interessa. Interessa é falar a verdade. Podia ter dito que foram, talvez, sem coordenação para comprar a carne. Não precisa dizer que, então, 1 tonelada de carne de soja e que só vai comer carne de soja. Então, conclua, tremeia, dá uma coisa ou outra. Pois, senhor presidente, é essa a minha visão, entendendo ainda que as pessoas que estão desabrigadas ainda precisa que muito a Secretaria de Assistência Social, o município, se ajustar para que essas pessoas sejam melhor atendidas. Esforço há, mas necessita de um melhor ajuste e de um melhor planejamento, de uma maior transparência e de informação. As pessoas estão batendo cabeça, perdidas, sem saber o que fazer. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência pelo espaço. Senhores vereadores, nós no último domingo cedemos o nosso espaço aqui para a União Brasileira dos Trovadores, que fizeram no nosso plenário a premiação do concurso desse ano. Recebemos um ofício deles dizendo o seguinte: senhor presidente, com cordiais saudações, vimos agradecer a gentileza do uso das maravilhosas dependências da Câmara Municipal, fato que encantou a todos os participantes da sessão solene de entrega dos prêmios. Para os nossos visitantes de outras cidades que ainda não